No Evangelho segundo o relato de Marcos, capítulo 4, versículo 28, está escrito: Porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. A melhor estação do ano, na minha opinião, é essa entre novembro, dezembro e janeiro. É a estação em que os obreiros mudos de Deus, ou não tão mudos assim, estão trabalhando a nosso favor. É a época da manga, é a época da acerola, é a época do coco, da jaca e da carambola. O que essas frutas têm em comum? Todas elas são ricas em vitaminas do complexo B, em vitaminas A, algumas são riquíssimas em vitamina C, que é o caso da acerola e da carambola. Todas elas têm minerais, são antioxidantes, mas o que mais me impressiona é que a serva do Senhor, ela chama essas frutas de obreiras mudas. Ela diz assim, que o Senhor usa estes servos obedientes. Você sabia que a manga, o coco, a jaca, a acerola, a carambola, que todas essas frutas são obreiras que estão trabalhando, são servas obedientes para fazerem a vontade de Deus? Ela diz que o fruto primeiro é visto no botão, quando ainda está pequenininho, que contém ali o fruto, seja o coco, seja a manga, a acerola, a jaca, e o Senhor os desenvolve na sua própria estação. Então, Deus, em sua onisciência, Ele sabe exatamente quais são as vitaminas, os minerais, quais são as fibras que nós precisamos nessa época do ano, que é uma época que num país tropical como o nosso, tem muito calor, tem muita poeira, mudança de clima em alguns lugares, a chuva chegando e com isso as doenças respiratórias chegando. Então Deus, Ele cria os frutos na estação certa, Ele produz os frutos corretos para a estação correta. Ellen White, ela declara que esses obreiros do Senhor, eles não se opõem à ordem da providência de Deus, que eles são, segundo podem ser vistos no mundo natural, não são compreendidos e apreciados como deveriam ser. Esses pregadores silenciosos ensinarão suas lições aos seres humanos, se tão somente forem ouvintes atentos. A serva do Senhor, Ellen White, ela declara que na sua mesa existiam frutos postos na devida estação. Esse frutinho aqui, a carambola, embora ele seja um fruto não muito indicado para pessoas que têm doenças renais crônicas ou pessoas transplantadas renais, mas as demais pessoas podem consumir esse fruto com moderação. É um fruto riquíssimo em vitamina C. E ele pode ser feito também a geleia, e é isso que a gente vai fazer. Olha a quantidade de carambola, olha a quantidade de acerola. Nós podemos fazer aqui polpas, podemos fazer geleias, podemos comer as frutas in naturas, podemos fazer mousses, doces e podemos enriquecer o nosso organismo de vitaminas, proteínas, de minerais essenciais, antioxidantes, fibras. E, além de tudo, ver que esses aqui são aqueles a quem a serva de Deus chama de obreiros de Deus silenciosos, mas que não se opõem à ordem e às providências de Deus e que são produzidos no tempo certo para as nossas necessidades.